Falando de mercado da bola agora, com muita informação para a gente acelerar aqui no final do de primeira, trazer uma informação sobre o Thiago Carpini, técnico do Juventude. O Santos fez contato pelo Thiago Carpini, técnico do Juventude, informação que eu apurei junto com a Gabriela Brino, nossa setorista do Santos, e com o André Hernan também, nosso colunista aqui do All Sport. O Santos fez um contato com os representantes do Thiago Carpini, que hoje é técnico do Juventude. O Santos, que teve presidente eleito agora, Marcelo Teixeira, na eleição do último sábado, ganhou dos outros 5 candidatos. O PVC vinha falando que ele era o favorito, de fato, a entrar nesse cargo máximo do Peixe. E mais uma informação, a multa contratual do Thiago Carpini no Juventude é de acima de R$1 milhão. Acima de R$1 milhão é a multa contratual do Carpini no Juventude. Ela foi estabelecida na renovação do contrato dele, que terminaria, e aí, no meio da ótima campanha, ele pegou o Juventude em penúltimo colocado da Série B e levou ao vice-campeonato. O contrato dele é válido até dezembro de 2024 e a multa é acima de R$1 milhão. Então já houve um contato do Santos com representantes do Carpini, a multa dele no Juventude é acima de R$1 milhão, e agora a questão é ver se a negociação vai avançar ou não nos próximos dias. Santos, que foi rebaixado para a Série B, e está começando o projeto com o presidente Marcelo Teixeira para ver se consegue retornar o mais rápido possível. Carpini é jovem, PVC, fez vice-campeonato paulista com Água Santa no primeiro semestre, e agora vice-campeonato da Série B com o Juventude, que teve o Nenê como protagonista. Curiosamente, o Nenê de 42, se eu não estiver enganado de cabeça, e o Carpini tem 39 anos, um técnico muito jovem. Carpini seria um bom nome para o Santos, PVC? Seria, ele é muito bom técnico. Ele é muito preparado. Ele tinha um contato para voltar para a Água Santa no Campeonato Paulista, foi vice-campeão. Ele teve 2 títulos fantásticos nesse ano. Ele foi vice-campeão paulista pela Água Santa e foi vice-campeão brasileiro da Série B pelo Juventude. Ele vai dizer que não é bom ser vice. Nesse caso, é muito bom. Eu acho que é um técnico muito competente, muito talentoso. E tem uma coisa que é uma lei de Mano Menezes, eu vou chamar assim. Você precisa saber dar o segundo passo da sua carreira. O Mano sempre disse isso, embora seja uma situação diferente da do Mano Menezes. O Mano Menezes foi um técnico bicampeão gaúcho pelo Grêmio e tinha sido semifinalista da Copa do Brasil pelo 15 de Campo Bom. E no segundo passo ele tinha uma proposta do Cruzeiro, que estava na Série A, e ele preferiu o Corinthians, que estava na Série B. E ele sempre explicou essa decisão, claro que tinha a questão de trabalhar no mercado de São Paulo, que dá mais visibilidade, mas o Cruzeiro é um time gigante, e o Mano sempre explicou a decisão não pelo mercado. Ele disse o seguinte, ele diz até hoje, você precisa saber dar o segundo passo. O primeiro te apresenta, o segundo te confirma. Então, se você vai para um lugar que você enxerga possibilidade de sucesso, a chance de não tropeçar e voltar para trás é muito maior. Ele optou pelo Corinthians porque o Corinthians tinha tudo para ganhar a Série B. A opção pelo Santos tem que ser nessa direção. Agora, tem que sentar com o Marcelo Teixeira e saber que condição o Marcelo vai oferecer para o técnico montar um time competitivo e ganhar a Série B. E aí ele pode fazer 2 anos muito fortes no Santos, preparando o Santos para voltar à Série A em condição de ser do tamanho do Santos. É o técnico que comandar se conseguir, né, comandar o acesso à volta, seja com título ou com vaga de volta, certamente vai estar se colocando no mercado de uma maneira diferente e com uma grande marca que é o Santos. O desafio é esse mesmo que o PVC falou, entender quem que vai ser o diretor de futebol, quem vai ser o coordenador, se o Galo vai permanecer ou não. Se não vai ter uma bagunça, como foi, Exato, né? Exatamente. O Leonardo vai chegar atrasado e supostamente embriagado no dia de viajar para a decisão. Né? Se vai ter quase 50 contratações. Porque não tinha liderança, porque não tinha hierarquia. A gente está transformando a palavra hierarquia numa função, uma forma errada no Brasil. Né? O que os argentinos dizem hierarquia, em português é protagonismo. Sim. Né? De jogador. Hierarquia, que eles chamam, né? Eles chamam de hierarquia, aqui é protagonismo. Jogadores protagonistas, jogadores de protagonismo. Decisivos. A hierarquia é o que você constrói dentro do clube que não tinha no Santos. Né? A história não tem comando, você não tem comprometimento, não tem compromisso com as etapas de trabalho. E isso o Marcelo Teixeira precisa criar um mecanismo para que exista. E apostar num técnico que seja capaz de devolver para o Santos
o direito de simplesmente ser Santos. É isso. É o que o torcedor do Santos está esperando. E vai ter vida longa aí pela frente agora. 2024 promete ser complicado pelos lados da Vila Belmiro. Dos lados do Morumbi, a movimentação no mercado da bola é forte. André Hernan traz agora informações sobre a permanência de forma definitiva de um jogador que já está no elenco e de uma proposta para um outro que está no mercado da bola e que o São Paulo pretende. Fala, André Hernan. São Paulo está on no mercado, né? A gente tem aí duas informações importantes para vocês aí de prima. Primeiro, o Bobadilla, que é um jogador jovem, 22 anos, da seleção sub-23 do Paraguai, um jogador que vem se destacando no Cerro Porteño. O São Paulo analisou o jogador através do Departamento de Análise de Mercado do São Paulo. E esse atleta, ele tem um custo, evidentemente, por ser jovem, já é um jogador promissor que chama atenção. E o São Paulo fez uma oferta oficial, né, nos últimos dias, né, nos últimos 2 dias, com a condição de pagar o montante maior em 2025. Então o São Paulo contrata o jogador, né, o jogador é uma aposta, é muito jovem, paga pouco em 24 e começa a pagar o grosso em 25. Assim é a oferta. E o São Paulo está bastante otimista. Aliás, o jogador está também muito empolgado com o fato de poder se transferir para o São Paulo. Então há um otimismo das duas partes. O São Paulo espera fechar esse negócio nos próximos dias, quiçá nas próximas horas, já que o Martínez, né, o Emmanuel Martínez, como eu venho falando para vocês, não deu certo a negociação porque o América Mineiro acabou endurecendo essa negociação. Por outro lado, a boa notícia também é o Caio Paulista. O Caio Paulista é um jogador que o São Paulo encaminhou a compra junto ao Fluminense. Tinha uma questão ali do parcelamento, né? O São Paulo está com dificuldade financeira e o Fluminense acabou aceitando o parcelamento do São Paulo. Então, o Caio Paulista vai assinar um contrato por 3 anos, vai ser jogador em definitivo do São Paulo. 2 reforços, aí vamos dizer assim, 2 reforços ou 2 boas notícias para o torcedor tricolor. Um abraço. Grande André Hernan ligado com a gente aqui, trazendo informações que estão no nosso blog Mercado da Bola, que você pode ver com detalhes aqui, primeiro do Bobadilla, jogador do Cerro Porteño, e também sobre o Caio Paulista. Desses jogadores que estão no elenco hoje, PVC, o Caio Paulista, claro, tirando o Lucas, né, que é uma unanimidade, mas dos que estão no elenco hoje, o Caio era quase uma unanimidade, jogador que deu muito certo no São Paulo, e que foi uma contratação criticada quando chegou, né? Foi, deu, e funcionou. E o Caio é a herança do Rogério. O Rogério Ceni acertou, né? Errou em algumas coisas, acertou em algumas coisas. O Caio Paulista é um acerto do Rogério. Veio como um jogador desacreditado, virou lateral esquerdo e ponta, jogando no ataque no 3-2-5. Foi muito importante na conquista da Copa do Brasil. Depois da Copa do Brasil, ele desceu um pouquinho. Mas o time inteiro desceu também. Então, não dá para dizer que por causa disso que não vai contratar. E ele fez o gol da vitória fora de casa, né? A única, né? No Campeonato Brasileiro. Sim, é verdade, contra o Bahia. A única vitória fora de casa quebrou o tabu. O São Paulo poderia ter se tornado o único time não rebaixado a não vencer fora de casa. Mas não, só os 5 times rebaixados, todos rebaixados, não venceram fora de casa. O São Paulo está fora dessa lista. Eu acho que o Caio não é um craque, a contratação é cara, mas digamos que necessária. Porque o que o São Paulo não pode... O São Paulo está montando um elenco para tentar ser campeão da Libertadores. É essa a estratégia do São Paulo. O São Paulo vai tentar ser campeão da Libertadores. E o Caio é parte de uma estrutura que está montada. Não pode desmontar essa estrutura agora. O São Paulo está comprando a estrutura de time que ele montou. E é daqui para melhor, para ter um time mais forte, mais sólido, mais estável, que seja muito competitivo na Libertadores. Então, já que você está falando desse São Paulo competitivo na Libertadores, vamos de prancheta para você mostrar como pode ser a cara desse São Paulo, com as novidades. O Luiz Gustavo, que já foi confirmado oficialmente, a gente mostrou ontem, e também o Eric, jogador que já estava encaminhado, ex-Ceará, garçom, finalizador, canhotinho, bom jogador. Vamos à prancheta do nosso querido PVC. Aqui é o sistema do São Paulo. Eu falei do Caio como ponta, porque quando o time ataca, vem Caleri, que vai voltar de lesão, o Wellington Rato,
Lucas, vamos botar o Lucas com a 7, o Wellington pode botar. Lucas, Wellington, o Nestor vem por dentro e abre o corredor para o Caio Paulista. E aí ficam Rafinha, Arboleda e Beraldo na saída. Onde é que entra o Luiz Gustavo? Ele entra aqui. Há a ideia de que o Luiz Gustavo tem uma noção tática absurda por ter trabalhado com o Jupp Heynckes no Bayern, ter trabalhado em clubes importantes da Europa e depois do Oriente Médio, e ele ganhou no Oriente Médio a chance de sair um pouquinho mais para construir o jogo. Então ele pode eventualmente ser segundo volante, mas ele chega para ser prioritariamente volante e Pablo Maia. Então ele vai revezar com o Pablo Maia, eventualmente jogar junto com o Pablo Maia, Luiz Gustavo e Pablo Maia saindo um pouco mais para construir, ou Luiz Gustavo e Alisson saindo mais para construir, nesta função. Como ele tem muita inteligência, eventualmente, no decorrer de um jogo, ele pode até voltar para trás, para fazer a construção do jogo aqui atrás, mas prioritariamente volante. E o Eric, confirmado, entra aqui, no lugar do Wellington Rato, que foi um jogador muito importante nesse ano, mas um jogador que sabe-se erra muito. É um jogador voluntarioso, competitivo, volta, marca, preenche espaço, mas ele não é o melhor tecnicamente. O Eric, tecnicamente, é melhor do que o Wellington Rato e pode preencher esse lado aqui com sobra. Foi jogador do Dorival Júnior no Ceará. Esse time que o São Paulo está montando, PVC, claro, se não sair ninguém, mantendo o Lucas, Rafinha, capitão, jogador experiente, agora chegando o Luiz Gustavo, tem cara de quem chega para brigar por Libertadores? Eu acho que é um time que precisa ter essa ambição e para ter essa ambição vai precisar entender os seus limites. O São Paulo não tem a receita de Palmeiras e Corinthians e de Flamengo, mas o São Paulo tem uma estrutura, uma espinha dorsal montada, que dessa maneira pode perfeitamente na Copa brigar. Diferente do que a gente falou do Internacional. O Internacional quer um time para ser campeão brasileiro. O São Paulo quer um time para ganhar a Libertadores. E na Copa é mais fácil ter esse sucesso, sabendo o limite e escolhendo estratégia diferente de jogo para jogo. São Paulo que assim, com essa estratégia, conseguiu a Copa do Brasil inédita nessa temporada e por isso vai direto para a fase de grupos da Libertadores. Outro lado da ponta da tabela, no caso do Vasco, PVC, se salvou do rebaixamento e já está agindo. Paulo Brax saiu, o antigo diretor, e já chegou o Alexandre Matos como novo executivo de futebol. A gente tem até imagens da chegada dele ao Rio de Janeiro. Essa chegada do Matos com o aporte e a cobertura financeira, apoio financeiro da 777 Partners, você acha que pode ser um casamento que vai dar match? Eu acho que o Vasco precisa parar de acreditar que vai ficar rico e vai ganhar título por ser rico. Não, tá claro que não é isso, né? Eu já contei a história várias vezes de um dia que eu estava num bar no Rio de Janeiro no ano passado, chegou um vascaíno dizendo: terça-feira, amanhã tem Fluminense e Milionários. Eu falei: não, Fluminense e Milionários é terça-feira pela Libertadores. O cara falou: não, amanhã é Fluminense e Milionários, agora é Fluminense e Vasco, Vasco que é Milionários. Não adianta nada isso daí. O humor carioca é sensacional. Eu acho que tem um ponto que é o seguinte: o Alexandre Matos sempre falou uma coisa que ele tem grande dose de razão, que o trabalho dele não é pegar dinheiro e gastar e montar time. E ele sempre foi visto como um dirigente que gasta muito dinheiro. E gasta. Ele gastou muito dinheiro no Palmeiras. Basta dizer que ele contratou 75 jogadores no Palmeiras em 5 temporadas e ganhou 3 títulos. E o Anderson Barros contratou 18 e ganhou 10 títulos. Então, a relação... Só que o Alexandre pegou um Palmeiras que tinha que ser reconstruído. Ele pegou... Eu conversei com ele rapidamente ontem. Ele diz: vamos aí tentar reconstruir outro gigante. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro em 2012. Ele pegou o Cruzeiro do 6-1, que quase caiu para a segunda divisão em 11, e foi bicampeão brasileiro, contratando jogadores caros como o Dagoberto, apostas como Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, e oportunidades como Egídio Newton. E foi bicampeão brasileiro. O Cruzeiro foi o melhor time do Brasil por 2 anos. Depois, ele chegou no Palmeiras para reconstruir e no primeiro ano contratou 25 jogadores, porque tinha que reconstruir.
ganhou a Copa do Brasil de 15, o Brasileiro de 16 e de 18, saiu sob a acusação de que gastava dinheiro demais, o Palmeiras bateu 500 milhões de reais de dívida, mas ele ganhou 2 títulos brasileiros. E dos últimos 2 do Palmeiras, com Anderson Barros e com Abel Ferreira, o elenco herdou do Alexandre Matos o Everton, Marcos Rocha, Mike, Luan, Gustavo Gomes, Zé Rafael e Rafael Veiga. E Dudu. 8 jogadores titulares ou que foram titulares durante a campanha. Então, o Alexandre Matos participou. Até aqui, eu citei de 6 títulos brasileiros dos últimos 10, dos últimos 11. Né? 13 e 14 no Cruzeiro ele era o diretor, 16 e 18 ele era diretor do Palmeiras, 23, 22 e 23 o Palmeiras herdou um pouco do trabalho do Alexandre Matos. E o Atlético de 21, dirigido pelo Rodrigo Caetano, todo o mérito para o Rodrigo Caetano, mas tinha ali no elenco Júnior Alonso, Mariano, Keno, Zaratio, todos contratados pelo Alexandre Matos. Então, ele participou de 7 dos últimos 11 títulos brasileiros. O que precisa acontecer? Juntar a ambição e o conhecimento de mercado que o Alexandre Matos tem, o dinheiro que o Vasco vai disponibilizar, que é uma parte não desprezível dessa história, mas é conhecimento e criar uma estrutura que seja profissional para tentar fazer o Vasco voltar a ser grande. E no caso do Matos no Palmeiras, aquele movimento de mercado do Dudu foi o que desencadeou talvez aquela virada de chave, né? Pelo menos do ponto de vista de como a opinião pública enxergava o Palmeiras com aquele chapéu de última hora em cima de São Paulo e Corinthians. O Dudu foi o símbolo dessa nova geração super vitoriosa do Palmeiras, e o Matos quem se intrometeu ali na negociação para fazer esse movimento de mercado que foi importante. Agora o Vasco está apostando nele como novo diretor executivo. PVC, chegamos à reta final do de primeira, ainda temos mais um rabicho, mas eu vou te liberar, tá bom? Obrigado, viu? Beleza, o Bruno Andrade vem aí com informações importantes. Exatamente. Muito obrigado, PV. Valeu, até amanhã. Grande abraço, boa tarde ao nosso querido Paulo Vinícius Coelho. Você continua deixando seu like, se inscrevendo no canal do All Sport. Para quem fala que a gente só falou de Corinthians e Flamengo, acho que o programa de hoje está te mostrando que você está equivocado. Porque agora vamos falar também, com mais informações de mercado da bola, do Bruno Andrade. Temos 2 aqui. Vamos começar primeiro com uma sobre Felipe Luiz, para voltar a falar de Flamengo para os haters poderem ter mais argumentos. O Bruno Andrade tem informação sobre 2 personagens que foram importantes no Flamengo, Jorge Jesus e Felipe Luiz, mas que não necessariamente envolvem o rubro-negro diretamente. Conta pra gente, Andrade, que história é essa do futuro do Felipe Luiz? O agora ex-lateral esquerdo Felipe Luiz recebeu recentemente um convite para ser auxiliar técnico de Jorge Jesus no Al Hilal da Arábia Saudita. Jorge Jesus e Felipe Luiz, vale lembrar, tiveram muito sucesso no Flamengo entre 2019 e 2020, inclusive foram campeões do Brasileirão, da Libertadores, entre outros títulos naquele período glorioso do rubro-negro. Desde então, mantém uma relação muito estreita, trocam mensagens praticamente todos os dias, há uma amizade, há uma relação muito forte entre Jesus e Felipe Luiz. Na verdade, o Jorge Jesus já queria ter o Felipe Luiz como seu auxiliar técnico ainda no Fenerbahçe da Turquia, na última temporada, mas naquele momento o Felipe tinha contrato com o Flamengo e projetava já o seu fim de carreira, se despedir em alta do clube carioca. Já são 5 temporadas, ou foram 5 temporadas de sucesso no clube carioca, mas agora aposentado oficialmente e já tendo dito várias vezes de forma pública que quer ser treinador, que vai se preparar para muito em breve ser treinador, mas disposto, evidentemente, de passar por outras funções dentro e fora do futebol, por que não? O Felipe Luiz tem em mãos, então, esse convite do Jorge Jesus. Ainda não há uma resposta oficial, até porque o Felipe vai analisar outras funções, outros convites, enfim, outras possibilidades dentro do futebol, agora já aposentado, mas é isso. O Felipe Luiz tem um convite para ser auxiliar técnico do Jorge Jesus, com quem trabalhou agora lá na Arábia Saudita, no Al Hilal.